Muito boa noite a todos. Agradecemos desde já a presença de cada um que aqui está. Hoje nós teremos palestra aí com uma amiga muito querida, nossa amiga Kênia. Kênia vai estar falando conosco aí a respeito do capítulo 13. Já já ela vai estar aqui conosco, né? A gente já vai dando boas-vindas a todos que estão conosco aí. Bem, do livro Conduta Espírita, que é uma obra, uma psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, Perante os Parentes, lição 19. Desempenhar todos os justos deveres para com aqueles que comungam as teias da consanguinidade. Os parentes são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Intensificar os recursos de afeto, compreensão e boa vontade para com os afins mais próximos que não lhes compreendam os ideais. O lar constitui cadinho redentor das almas endividadas. Hoje, essa nossa reflexão aqui dos nossos compromissos enquanto espíritas, não é? Tendo em vista que o livro é Conduta Espírita, perante os nossos familiares. Bem, nós vamos então convidar a todos nesses instantes para conosco fecharem os olhos e vamos juntos pensar em Jesus. Jesus, amigo querido, que tem acompanhado a nossa trajetória nas nossas diversas experiências reencarnatórias. Te pedimos, amigo querido, amparo e proteção nesta noite. Temos, Senhor, fé, acreditamos com muita fé que nesta noite receberemos a visita da equipe espiritual do Lar Assistencial Maria de Nazaré. Esses amigos queridos hão de vir trazer aos nossos corações, aos nossos lares, o amparo que necessitamos para o nosso tratamento espiritual. Te pedimos humildemente que desde já envolva os nossos corações nas teias sublimes do teu amor, das tuas vibrações superiores. E assim te pedimos também que envolva a nossa palestrante, para que ela possa trazer aos nossos corações aquilo que necessitamos, a nossa paz interior. Se é conosco hoje e sempre, graças a Deus. Bem, e assim a gente aproveita para falar ao coração de cada um de vocês que conosco, participam aqui do tratamento espiritual, para que realmente aproveitem a oportunidade do tratamento espiritual, tenham fé, acredite na experiência com a espiritualidade, tá bom? Vamos para o nosso passe e fluidificação das águas. Peço a todos agora que chamem os seus familiares, seus parentes. Vamos nos reunir agora, pensar vigorosamente em Jesus, sentir a presença da equipe espiritual que vai nos aplicar o passe, pedir que a nossa água seja fluidificada e vamos realmente ter fé. Vamos estabelecer essa fidelidade com Deus nesses instantes. Então, só mais um minutinho. Vamos nos preparar aqui então para o nosso passe e fluidificação das águas. Expire. O momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar.
Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem, todos aí de passe tomado, não é? Já estamos prontos então para receber a nossa convidada da noite, nossa amiga Kênia. Oi, Kênia. Olá! Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu tô vendo que ainda continua chovendo aí, né? Tá chovendo. Tá chovendo na Samambaia, né? Vocês vão ouvir muito barulho de moto hoje. Não, mas tá ótimo. Mas nós vamos nos concentrar no barulho, no som da sua voz. Barulho não. Por favor, por favor. Tá bom? Kênia, seja muito bem-vinda. Agradecemos aí a sua presença na noite de hoje. E a palavra é sua. Obrigada, Alex. Eu
sempre fico muito feliz de poder estar aqui, né, com os amigos queridos do coração. A gente sente muita saudade, né, porque não está podendo se encontrar, mas essa forma virtual da gente conversar também tem seus pontos positivos, né? Hoje, por exemplo, a gente tem aí pessoas assistindo de vários lugares, né, do Brasil. Quero inclusive aproveitar para mandar um beijão para o meu pai e para minha irmã que estão me vendo de Formosa, Goiás. Então, se não fosse essa tecnologia, a gente não ia conseguir esse feito, né? Mas então, eu queria dizer para vocês que hoje a nossa palestra, ela vai ser um pouquinho diferente. Ela vai acontecer num formato que é o formato de contação de histórias. Eu espero que vocês gostem, né? E eu espero que essas histórias que a gente vai trazer, elas possam despertar em cada um de nós, né, a reflexão necessária sobre o tema da nossa noite. Né? E eu espero que seja leve. Muito bem. A primeira história que a gente vai conversar hoje vai ser uma história que está narrada lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. E aí ele fala que a Dona Maria Pena, ela era a cunhada do Chico Xavier e ela achava o Chico muito mão aberta. Ela não acreditava muito assim na prática de dar sem receber, né? E aí um dia eles estavam tomando café de manhã e aí ela virou para o Chico e falou assim: Chico, olha, eu não acredito muito nessas suas ideias de servir. Você ajuda muito, você dá sempre e eu não consigo ver uma recompensa. Eu vejo sempre que você faz muito pelos outros, mas não consigo ver você receber nada em troca. E aí o Chico, com toda aquela doçura, né, respondeu para ela: Dona Maria, tudo que a gente faz com amor, né, tudo que a gente faz com amor no coração, Deus abençoa. Sempre que a gente distribui, né, sempre que a gente dá com a mão direita, sem a esquerda ver, a gente faz uma boa ação. E aí, mais cedo ou mais tarde, a gente recebe a resposta do Pai. Pode acreditar, Dona Maria, quem faz o bem, colhe o bem. Ele falou para ela. E aí, ela falou assim: bom, então vamos experimentar, vamos ver se é assim mesmo. Eu tenho aqui 2 chuchus. Se alguém aparecer me pedindo, eu vou dar e eu quero ver se depois eu vou receber outros 2 chuchus de volta. Meio difícil. Mas mal ela acabou de falar, a vizinha do lado esquerdo chamou ela pelo muro. Ô, Dona Maria, a senhora pode me dar uns 2 chuchus? Ela ficou muito surpresa e respondeu: claro, minha amiga, pode deixar. Foi lá e entregou os 2 chuchus. Aí passou ali alguns instantes, a vizinha do lado direito, também pelo muro, chamou a Dona Maria. Ô, Dona Maria, vem cá, que eu tenho aqui uns 4 chuchus para a senhora. Aí ela já foi rindo, né, achando graça da situação, mas muito surpresa. Nem bem ela se recuperou dessa surpresa, a vizinha dos fundos chama e pede para ela, pergunta se ela não tem ali uns chuchus. E aí ela vai e entrega os 4 chuchus que ela havia ganhado. Inacreditavelmente, né, parece que é uma história de ficção, mas não é, de fato isso aconteceu. Quase que em seguida, a vizinha da frente, que não sabia de nada que estava acontecendo, oferece à cunhada do Chico, Dona Maria, 8 chuchus. E aí, por fim, já percebendo a lição, já sentindo a lição, a Dona Maria recebe a visita de uma amiga que tinha poucos recursos econômicos. E aí, conversa vai, conversa vem, né? Essa amiga desabafa ali sobre as dificuldades que ela estava enfrentando, né? Sobre a pobreza que estava muito grande. E aí, na hora que ela vai embora, a Dona Maria oferece para ela alguns mantimentos e os 8 chuchus que ela tinha ganhado. Aí, não satisfeita, né? Dona Maria era pior que São Tomé, desafia o Chico, fala: agora eu quero ver se eu ganho 16 chuchus. É só o que falta para completar essa brincadeira. E aí, o Chico deu um sorriso confiante, né? Como quem diz, espere e verá. E foi trabalhar. Aí lá pelas 6 da tarde, Chico voltou, não tinha acontecido nada com relação aos chuchus. Dona Maria deu aquela olhadinha para ele, né, com a de ganhei ou não. E aí mais ou menos umas 8 da noite,
estavam todos lá sentados na sala, conversando, nem lembravam mais dessa história dos chuchus. E aí alguém bate na porta. A Dona Maria vai lá atender. Era um senhorzinho que morava na roça. E aí ele vinha sempre na cidade, toda vez que ele vinha, ele trazia um agradinho para Dona Maria. Porque sempre que ele vinha, ela oferecia uma refeição para ele. Então, a forma dele agradar era sempre trazendo alguma coisa da roça para ela. Aí ele entregou para ela um saco, né? E aí ela abriu o saco. Quando ela abriu, o que tinha dentro, gente? Um monte de chuchu. E aí ela falou, eu vou contar. Foi contando os chuchus e adivinhem quantos chuchus tinham dentro do saco. Não tinham 16, como ela estava esperando. Tinham 64. 8 vezes mais do que ela estava esperando, né? 8 vezes mais do que ela tinha dado. Era muito melhor do que ela esperava. E aí, a partir daquele dia, a Dona Maria entendeu, né, que quem dá, recebe sempre muito mais. E aí, então, meus amigos, nesse clima de dar e receber, a gente vai conversar hoje sobre a caridade, que é aí a essência do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E aí, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, né? Como que Jesus entendia, né, a caridade. E aí os Espíritos respondem que para Jesus a caridade ela não se restringe apenas à esmola, né? Ela abrange todas as nossas relações, né? As relações em que nós estamos envolvidos com os nossos semelhantes. E aí eles resumem então a caridade em 3 itens. O primeiro é a benevolência para com todos. Então, ser caridoso é ser benevolente para com todos. E quando tinha 13 anos, o Severino saiu do sertão de Pernambuco e foi morar na cidade grande, em Recife, com um tio dele. Um dia, ele estava lá no meio da cidade e ele se perdeu. Imaginem que o Severino ele não sabia ler. E aí, como que ele ia encontrar o caminho de volta para casa? Estava numa situação difícil, né? Ele olhava as placas, ele olhava o nome das ruas, as plaquinhas com o nome das ruas, ele olhava os letreiros dos ônibus e ele não conseguia entender nada. Ele estava totalmente perdido. Era como se ele fosse cego no meio daquela cidade. Mas ele conseguiu vencer, né, esses contratempos aí, passar desse transtorno. Ele logo pediu para o tio dele comprar uma cartilha de alfabetização para ele. E aí, sozinho, ele aprendeu a ler e a escrever. Um ano depois desse ocorrido, ele voltou para o sertão. E aí, assim que ele voltou, ele tratou logo de ensinar a irmãzinha dele o que ele sabia. Que não era muito, mas era o bastante. E aí, depois disso, ele acabou improvisando uma escolinha para alfabetizar outros moradores da região. E quando ele se mudou para São Paulo, anos depois, né, em busca de uma vida melhor, ele já tinha ensinado mais de 200 pessoas a ler. Nesse trajeto aí, durante a viagem, ele ainda ensinou mais 12 conterrâneos dele a assinarem o próprio nome. E aí, quando ele é questionado, né, sobre a razão, né, dele ter feito isso, ele fala que é porque ele gosta de passar adiante o que ele aprende, né, que ele não vai levar nada para o caixão, ele fala assim. Então, que ele tem que compartilhar o que ele sabe com quem precisa, né, senão o conhecimento vai morrer junto com ele. E aí, a gente está acostumado a reconhecer a generosidade, né, em gestos grandiosos, né? A gente vê, às vezes, pessoas bilionárias que fazem aquelas doações milionárias para instituições de caridade, né? Ou a gente vê os vultos espíritas, né? Esses espíritos que a gente reconhece que, de fato, fizeram um trabalho grandioso, deixaram um legado grandioso para todos nós aqui reencarnados. Mas a generosidade, né, como a gente percebe na história do Severino e de tantas outras pessoas que a gente convive no nosso dia a dia, né, isso não deixa dúvida de que o bem ele pode ser praticado por todo mundo, né, inclusive por quem acha que tem pouco, né, ou que não tem quase nada para oferecer. O Severino aparentemente não tinha nada para oferecer, né? Ele não sabia ler numa cidade grande e aí de repente ele já tinha alfabetizado mais de 200 pessoas, né?
Então, a caridade, ela pode ser praticada de diversas formas, né? Muito além daquele padrão que muitas vezes a gente se prende, de doação daquilo que sobra para nós, né? E todos nós podemos ser generosos, né? Se a gente deseja realmente um mundo melhor, a gente precisa começar pela benevolência nas pequenas coisas, nos gestos singelos, sem dúvida, é fundamental. E aí contam que num bairro pobre, né, numa cidadezinha distante, morava uma garotinha muito bonita. Ela frequentava a escola local, mas parecia que a mãe dela não tinha muito cuidado com ela, porque quase sempre ela ia para as aulas suja, o cabelo bagunçado, né, a roupinha assim muito velha, muito maltratada, muito mal cuidada, e o professor ficava penalizado com aquela situação. Ele via uma menininha tão bonitinha e tão maltratada. E aí, a gente sabe que professor ganha pouco, né? E em cidade do interior que ganha pouco mesmo. Ainda assim, ele juntou lá uma reservinha e comprou um vestido novo para ela. E aí, ela ficou muito linda com aquele vestidinho azul. A mãe dela, né, vendo ela com aquele vestido tão lindo, começou a achar que não estava dando certo, não estava combinando, né, aquele vestido tão lindo na menininha tão suja. E aí ela passou a dar banho, né, e pentear os cabelos da garotinha todos os dias para ela ir para a escola. E aí, no final de uma semana, o pai virou para a esposa e falou: mulher, tu não acha uma vergonha que a nossa filha tão bonita, tão bem arrumada, mora num lugar como esse, caindo aos pedaços? E se você ajeitar a casa? Propôs para a esposa. Aí ele falou: ó, eu posso pintar as paredes, eu posso consertar a cerca, sei lá, plantar um jardim. E assim eles fizeram. Logo, a casinha se destacou na rua. As flores no jardim, o cuidado nos detalhes. E aí os vizinhos começaram a ficar envergonhados, porque eles moravam em barracos muito feios. E eles resolveram também começar a arrumar suas casas, com criatividade, com ações simples. E assim aconteceu. Em pouco tempo, o bairro estava transformado. E aí um político da região, um bom político, né, vendo o esforço daquelas pessoas ali, se empenhou também para conseguir melhorias para o bairro. E aí as ruas que eram de lama foram substituídas por asfalto, né, por calçadas de pedra, os esgotos foram canalizados e aquela gente ali passou a ter melhores condições de vida. E aí a gente pensar que tudo começou com um vestido azul, né? Com certeza não era a intenção do professor consertar o bairro inteiro quando ele comprou aquele vestidinho azul, mas ele fez o que ele podia. Ele praticou o bem que estava ao alcance dele naquele momento. E quantas vezes a gente perde a oportunidade de ser benevolente com os outros, né? Porque a gente tem outras prioridades, porque nos falta tempo, por preguiça, né? Ou por achar que a gente não tem nada a oferecer. Mas a verdade é que cada dia é uma oportunidade nova, né? Então, se proponha um desafio, né? Faça aí um convite a você mesmo, pratique um ato de generosidade, pequeno que seja, né? E aí observe os resultados disso. E quando eu falo de observar os resultados, eu não estou falando de reconhecimento, claro, né? Porque esse não é o foco da caridade, mas eu estou falando dos resultados na sua alma, né? Observe a sua alegria interior, porque quando a gente faz o bem, a gente sempre sai diferente, né? A gente sai mais leve, a gente sai mais feliz, com aquela sensação maravilhosa, indescritível, que é a do dever bem cumprido. E aí a gente vai percebendo que se doar é muito mais importante do que doar alguma coisa. Bom, e para o Cristo, a caridade também é a indulgência com as imperfeições alheias. Dizem que um jovem muito rico, ele procurou um rabi para se aconselhar sobre a sua vida. Estava meio perdido. E aí o rabi colocou ele na frente de uma janela e perguntou o que ele estava vendo ali, através daquele vidro. Aí ele falou: bom, estou vendo um maltrapilho pedindo esmola, aparentemente bêbado, essa hora da manhã.
uns homens apressados, praticamente tropeçando aí no andarilho, nem notam a presença dele, e aí começou ali a enumerar, né, e a emitir seus julgamentos com relação ao que os seus olhos estavam vendo. O Rabi então pegou um espelho bem grande, mostrou para ele e pediu para ele dizer o que ele estava vendo. E aí ele falou: vejo a mim mesmo. E aí o Rabi fala para ele: e já não vê os outros. E aí o Rabi fala: repara que a janela e o espelho, eles são feitos do mesmo material, que é o vidro. Mas o espelho, ele tem uma camada bem fina de prata. Então você deve se comparar a essas duas espécies de vidro. E aí, a partir disso, você vai decidir quem você quer ser. Você quer ser o vidro, que só enxerga as imperfeições alheias? Ou você quer ser o espelho, que olha para si mesmo? Que lição! Porque o homem de bem, ele se preocupa em observar as suas próprias faltas, né? Em buscar no outro o que o outro tem de bom. Porque ninguém tem só defeitos, todo mundo tem um lado bom, todo mundo tem algo a oferecer, né? E ser indulgente com as faltas dos outros é ser caridoso, né? Contam que um carregador de água na Índia, todos os dias ele carregava 2 potes grandes de água, né? Um de cada lado do corpo, do poço, até a casa do chefe dele, do senhor dele. E aí um dos potes tinha uma rachadura, o outro era perfeito. O pote que era rachado, ele sempre chegava ao destino com a água pela metade. E o pote que era perfeito, ele se orgulhava, porque ele sempre chegava, né, com o dobro de água. Aí um dia o pote rachado conversou, né, ali com seu dono, pediu desculpas, né, disse que se sentia muito envergonhado, porque nos últimos 2 anos ele deixou metade da água escapar pelo caminho ali, atrasando o serviço do dono. E aí o dono dele, né, o homem, disse: olha, não pensa nisso agora. Por hoje eu quero que você apenas observe as flores no caminho. E aí o pote, durante todo o trajeto, passou a observar as flores e até se sentiu mais animado mesmo. Mas quando eles chegaram no destino, ele percebeu que novamente ele só tinha transportado a metade da sua capacidade. E aí, antes que o pote rachado pedisse desculpas novamente, né, o dono logo se adiantou, falou: você notou que pelo caminho havia flores só do seu lado? Conhecendo o seu defeito, eu lancei sementes pelo caminho. E você tem regado essas sementes por 2 anos. E por 2 anos eu tenho enfeitado a casa do meu chefe. Não fosse pelo seu defeito, eu não teria como fazer esse agrado ao meu senhor. Ser indulgente para as imperfeições alheias é não ver os defeitos dos outros. Mas se a gente vir, buscar alguma coisa que amenize esse defeito. Ser indulgente para as imperfeições alheias é, antes de censurar uma falta de alguém, verificar se nós estamos livres de erros, né? Porque nós não somos juízes de ninguém. Ao contrário, nós somos irmãos que caminham juntos, né? Irmãos que têm o mesmo destino. E por último, e não menos importante, para Jesus, caridade também é o perdão das ofensas. E aí reza a lenda que existia uma cidade onde a palavra perdão nunca existiu. As pessoas eram donas da verdade, imaginem, arrogantes, né? Tinham ali um complexo de superioridade, né? Todo mundo se achava melhor do que todo mundo. Imagina que a convivência devia ser bastante complicada, né? Porque todo mundo se achava perfeito. E com isso ninguém enxergava e muito menos reconhecia, né, que tinha errado ou que tinha algum defeito. E os sorrisos, as manifestações de afeto, né, que aconteciam ali eram pura fachada. A verdade é que lá reinava a vaidade, reinava a competição e a inimizade. Aí um dia, uma mulher que veio de outra cidade foi morar lá. Todo dia à tarde ela ia na padaria. E aí, para voltar para casa, ela tinha que atravessar uma praça. Sempre tinha ali uns jovens jogando bola na praça. E aí, para não atrapalhar o jogo,
Lógico que o caminho mais curto para ela era atravessar a praça ao meio. Mas, para não atrapalhar, ela dava toda a volta na praça. Era um caminho bem mais longo. Mas ela fazia isso. É claro que nenhum deles nunca percebeu essa gentileza que ela fazia. E aí, naquela cidade, né, muito poucos entendiam o que era isso, né, gentileza. Mas aí um dia essa mulher estava com a cabeça cheia de preocupações, né, ela estava assim, muito perturbada. E aí, voltando da padaria, ela não se deu conta do caminho que estava fazendo. Claro, né? Quando a gente está assim muito preocupado ou com a cabeça em outro lugar, a gente faz as coisas no automático, né? E foi assim que ela fez. No automático, ela de repente cruzou a praça pelo meio, né? Pelo caminho mais curto. Bem na hora que um rapaz ia fazer o gol. O jogo parou. Todo mundo ficou se olhando e aí o jovem que ia fazer o gol ficou muito bravo e já gritou com ela: a senhora não tá vendo o que tá fazendo? Né? Custava dar a volta na praça, me fez perder o gol. E aí ela respondeu: olha, tem 6 meses que todo dia eu dou a volta na praça para não atrapalhar o jogo de vocês. Hoje eu tava com a minha cabeça muito cheia e eu confesso que eu me distraí. Eu peço perdão para todos vocês. Aí todo mundo ficou assim, né, se olhando, sem entender. Ela disse o quê? Ela pediu o quê? Ninguém entendeu o que ela estava dizendo. Aí um dos meninos perguntou: perdão? Que perdão? Do que a senhora está falando? E aí ela ficou meio surpresa, mas falou: eu vou explicar, né? Falou: perdão é um pedido de desculpas, né? É você reconhecer que você cometeu uma falta. É um ato de humildade, né? Mas muita gente acha que é um ato de humilhação, mas é um ato de humildade. Aí os meninos ficaram pensando naquilo, foram embora para casa pensando naquela palavra que nunca tinham ouvido falar, naquele significado. Conversaram ali com seus pais sobre o tal do perdão. Gente, errar, cometer injustiça, né? Tomar atitudes precipitadas, prejudicar, magoar as pessoas, é uma coisa que todos nós estamos sujeitos, né? Todos nós podemos cometer esses equívocos. Mas a gente reconhecer os nossos erros, né? A gente pedir perdão, infelizmente, nem todo mundo é capaz disso. Porque para você pedir perdão, você precisa de uma dose enorme de humildade. Você precisa ter um coração sensato. Você precisa ter um espírito elevado. Só os grandes pedem perdão, né? Só os grandes sabem fazer isso, né? E dizem que a cidadezinha lá anda muito diferente, mais alegre, né? Que as pessoas estão mais amigas, menos rivais, né? E que eles têm aprendido não só a pedir perdão, mas também a perdoar. As nossas atitudes, elas têm o poder de contagiar as outras pessoas. Já perceberam? Tanto as boas atitudes como as atitudes ruins, né? Às vezes, a ofensa ela gera um verdadeiro círculo de ódio. O diretor de uma empresa, ele ficou muito irritado depois de uma reunião. E aí acabou gritando com o gerente dele. Aí o gerente ficou muito ofendido, ficou muito irritado, chegou em casa e brigou com a esposa. A esposa ficou muito nervosa. Foi lá e gritou com a empregada. A empregada ficou muito ofendida. Não tinha com quem gritar, deu um chute no cachorro. O cachorro, coitado, ficou muito bravo. Saiu em disparada para a rua e acabou mordendo uma senhorinha que ia passando. A senhorinha acabou tendo que ir na farmácia para fazer um curativo e tomar uma vacina. Xingou o farmacêutico, porque dizendo ela que aquela injeção doeu demais. O farmacêutico, muito contrariado, chegou em casa e pisou num brinquedo do filho. E eu aposto que era um Lego, porque quando a gente pisa naquilo, dói muito. Gritou com o filho dele. O filho, com a pureza das crianças, pediu desculpa pro pai, deu um beijinho, prometeu que no dia seguinte os brinquedos iam estar todos guardados. Naquele momento, o círculo de ódio acabou se rompendo. As atitudes ruins, elas também contagiam,
né? E é preciso que a gente tenha muita lucidez para não se deixar envolver num círculo de ódio, que muitas vezes não tem nada a ver com a gente, né? É uma pessoa que ficou nervosa, ficou irritada, se agitou por algum motivo que não tem nada a ver com a gente e acabou sobrando, né? E aí a gente se envolve naquela vibração e acaba descontando numa terceira pessoa, né? Então, cabe a gente quebrar, né? Quebrar essa corrente, né? E nem tudo mesmo tem a ver com a gente, né? Para que haja uma ofensa, antes precisa ter alguém que se ofendeu. Porque se eu não me ofendi, não existiu ofensa, né? A gente não precisa levar tudo pro lado pessoal, né? A gente tem essa mania, assim, tudo a gente acha que é com a gente. Se a gente escolher não se afetar com aquilo, a gente não vai ter o que perdoar. Quer ver? Lá em 1931, você mandar alguém para o inferno era uma ofensa muito grave, muito grave. E aí um padre que estava visitando ali Pedro Leopoldo falou no púlpito que o Chico, né, por ser um médium espírita, ele devia ir para o inferno. O Chico ficou muito chocado, porque naquela época, né, isso era bem ofensivo. Ele ficou muito ofendido, porque ele frequentava a igreja desde a infância dele. E aí, à noite, na reunião mediúnica, a mãe do Chico apareceu. E aí, reparando que ele estava meio inquieto, né, perguntou: o que foi, meu filho? Né? O que está te afligindo? Aí ele falou: ah, mamãe, eu estou muito triste. Mas por que, meu filho? Ah, mamãe, o padre me xingou muito. A senhora imagina que ele me mandou para o inferno. Aí ela disse: Chico, e o que tem isso? Cada pessoa fala daquilo que tem ou daquilo que sabe. Ele mandou você para o inferno, mas você não vai. Fica aqui na terra mesmo. E sorriu. E aí o Chico sorriu junto, né? Entendendo que o que o padre disse tinha muito mais a ver com ele mesmo do que com o Chico, né? É uma observação que muitas vezes a gente esquece de fazer, né? Aquilo que sai da boca do outro diz respeito ao que o outro é e não ao que nós somos, né? Então a gente não precisa abraçar tudo que vem do outro, né? A gente não precisa se sentir ofendido com tudo que vem. Mas é claro que nem sempre, né, as coisas são tão simples assim. Algumas ofensas, elas machucam verdadeiramente o nosso coração. Mas perdoar também é praticar a caridade, que foi ensinada pelo nosso divino amigo. Dizem que dois grandes mercadores árabes, o Amir e o Farid, eles eram muito amigos e aí eles com frequência viajavam juntos para venderem ali as suas mercadorias. E em uma dessas viagens, né, passando por um rio bem largo, o Farid resolveu tomar um banho, né, estava muito calor. E aí, num determinado momento lá, ele se distraiu e acabou sendo arrastado pela correnteza. O Amir, ele não pensou duas vezes, ele pulou na água e com todo o esforço ele conseguiu salvar a vida do amigo dele. O Farid, muito grato, pediu para um dos seus empregados para escrever numa pedra: aqui, com o risco de sua própria vida, Amir salvou seu amigo Farid. Bom, a viagem transcorreu tranquila e aí no retorno eles passaram pelo mesmo lugar para descansarem um pouco. E aí, enquanto eles conversavam, né, eles tiveram uma pequena discussão e Amir deu uma bofetada no Farid. Imagina, Farid ficou muito ofendido. Aí se aproximou da margem do rio, pegou um graveto e escreveu na areia: aqui, por motivos fúteis, Amir esbofeteou seu amigo Farid. Aí o empregado, que tinha escrito antes na pedra, sobre o fato lá de salvar a vida, veio e perguntou para o Farid, né? Senhor, mas por que agora o senhor está escrevendo na areia e não na pedra? E aí o Farid respondeu que os atos de bondade, os atos de amor, eles devem ser gravados na rocha, para que todo mundo que tiver oportunidade possa ver e possa imitar. Mas as ofensas, né, os erros, as faltas, elas devem ser escritas na areia, né, para que logo elas desapareçam, que ninguém tenha conhecimento delas e que para que elas sejam apagadas do nosso coração. Que lindo, né? Perdoar é assumir a nossa parcela de responsabilidade no que aconteceu, né, no ocorrido,
seja lá qual for o fato. Perdoar é um alívio para o nosso coração, mas, sobretudo, é um gesto de caridade com os nossos irmãos. E aí, assim, meus amigos, a gente encerra esse momento pedindo para Jesus, nosso divino amigo, que a cada dia Ele nos ajude a diminuir a distância entre nós e a verdadeira caridade, né? A caridade que é benevolente, né, com todo mundo, que é indulgente com as faltas alheias e, principalmente, aquela que perdoa as ofensas. Ok, dona Kênia, muitas histórias, né? Que é interessante porque, às vezes, como Jesus fazia, né? Ele contava histórias, trazendo para a realidade daquele povo, da época, e aquelas histórias acabavam ficando muito mais gravadas e era até mais fácil de repetir a lição que estava por trás da história. Então, vamos contar histórias aí também. Kênia, muito obrigado, muito bacana, tem aqui vários comentários, tá bom? Muita gente te mandando abraços aqui, parabenizando, e aí você depois vai olhar aí no... Alex, diga. Eu queria só falar de onde eu tirei as histórias, sim. Né? Porque aí se alguém tiver interesse de buscar outras, né? Ou até de rever essas que eu contei, eu busquei em 2 livros. Um foi o Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, e o outro foi As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, que são 3 livros, é do Alexandre Rangel. Muito bom. Ô Kênia, então muito obrigado, foi muito bacana, viu? E amanhã a gente vai ter também algum evento bem interessante. Amanhã, gente, nós vamos ter uma palestrinha mais curta, né? Nós estamos chamando de Palavras de Otimismo. Vai ser a nossa irmã Aurinéia, que está aqui, até se manifestando aqui. Kênia, gostei muito da didática, parabéns. Amanhã a Aurinéia vai estar falando aqui, trazendo Palavras de Otimismo. Ela não sabe disso ainda, mas agora ela já está sabendo porque eu estou falando ao vivo. Então, amanhã a Aurinéia vai estar trazendo aqui Palavras de Otimismo e a gente vai ter música também com o Thales e a Jéssica. Então vai ser um momento bem bacana amanhã também. Como foi o de hoje, não é? Com as contações de história. Minha amiga, eu me despeço aqui de vocês. Das histórias. Eu gostei muito. Todo mundo gostou muito. Todo mundo gostou muito. Aqui você vai ver nos comentários aqui, pessoal aqui dizendo que gostou bastante. Então vamos contar mais bem história, interessante. Gente. Vamos contar mais história. É importante a gente trazer isso aí. Ó. A Aurinéia já está me advertindo aqui. Mas vai ser bacana. Vai, Kênia, com certeza vai. Então, um grande abraço, minha amiga. Até breve, viu? A Kênia vai estar de novo com o novo mês que vem. Ela não sabia, mas também está sabendo agora. Eu agradeço muito, eu agradeço sempre, né, por poder participar, poder contribuir de alguma forma. É muito bom estar aqui, né? Então pode me chamar, estamos a postos. Tá. E o pessoal está concordando comigo aqui, ó. A Aurinéia e Palavras de Otimismo tem tudo a ver. Tá vendo como eu tô certo? Tem tudo a ver, gente. Então já tá fechado. Vai brilhar. Minha amiga, muito obrigado. Fique com Deus. Até breve. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.